Ou melhor, trânsito e transporte. Pronto. Trânsito e transporte. das Almas. Sim. Vamos ver o convite, Eduardo. Quem te fez o convite? Porque você é efetivo. Você é concursado, é agente de trânsito. Não é isso, é do quadro. Sim. Como foi quem fez esse convite? Pronto, eu vou dar continuidade, que eu parei quando eu assumi em 2011, não foi? 2011, né? Pronto, em 2011 eu comecei com agente de trânsito, né? Foi 20 de junho de 2011, aí não tinha uma faculdade ainda, tinha apenas 23 anos. Aí quando foi em 2013, comecei a cursar agroecologia na UFRB aqui, cursei por 2 semestres. Depois saí, fui fazer educação física em Feira de Santana, licenciatura em educação física. E em 2017 me formei, né? Foi uma luta trabalhando aqui como agente, estudando. Que eu não parei os estudos, Roger, né? Eu falei com vocês que eu comecei a fazer o cursinho lá com o Jair Santos, mas eu continuei estudando, né? Porque eu sabia da minha realidade, a realidade da minha família, e minha mãe sempre disse, né, meu filho, estude, o que eu não tive, eu quero que você tenha. E eu me orgulho que minha mãe, ela hoje, eu vejo o Roger, ela faz assim com um dedo, ela bota digital para assinar. E ela pôde me dar o estudo, entendeu? E eu batalhei, eu nunca perdi de ano, nunca fiz recuperação, sempre passei direto. Para dar orgulho à minha mãe. Porque ela dizia, estude, meu filho, estude. E eu estudei. Cada dia que eu dar orgulho, mais a ela ainda. Emoção, pode ficar à vontade, Eduardo. Pode ficar à vontade, porque você está contando uma história de um vencedor, rapaz. Aqui, no nosso podcast. Em Feira de Santana, 2007. E o interessante também que o diploma, Roger, é do dia 8 de julho de 2017. No dia do meu aniversário também. Quanto Deus te abençoou nas datas do seu aniversário. Sim. Primeira aprovação do concurso. Foi isso? Foi. Depois você recebe o diploma também da faculdade. Aniversário. 2017. Aí depois fiz uma graduação, o bacharelado em Educação Física em São Antônio de Jesus, na Unicelv, em 2019. Mas antes disso, em 2016, eu comecei a rodar de condutor auxiliar de táxi, né? Comecei taxista em 2016. Eu ia te perguntar isso porque eu lembro que passava ali pelo centro e sempre que nos encontrávamos ali, nos cumprimentávamos e tal, e eu via você no táxi. Inclusive um carrão bonito e tal, e eu ia te perguntar, mas você foi taxista também, não só mototaxista, mas taxista. Tinha um Voyage, que tinha 6, 7 anos de uso. Aí comecei a conciliar também, viu? Faculdade, trânsito e nas folgas, rodar de táxi. Não parava. Falei, eu trabalho um dia no trânsito, folgo o outro. No outro dia eu tenho que trabalhar, tinha que complementar a renda. Aí comecei a rodar em 2016 de táxi. Muita gente me conhece aí como Eduardo do Táxi, né? Aí a gente era Eduardo Mototáxi, depois virou Eduardo do Táxi. Aí continuei rodando. Quando foi em 2020, 2019, como foi a faculdade lá em São Antônio de Jesus, o bacharel, quando foi 2020, eu fui assaltado, Roger. No dia 23 de maio de 2020, eu fui levar uma médica para atender lá em Butuípe. E levei pela manhã, ela deu plantão. Quando foi 7 da noite, eu vindo com ela no entroncamento de laje ali. Passou um HB20, sedã branco. Os caras parou o carro, desceu 2 caras armados com a arma e levou tudo da gente. Mas Deus não deixou eles tocar um beliscão, não tocou nem em mim nem na médica. Foi o momento mais difícil da minha vida. Imagina. Bem no início da pandemia, ali no meio do nada, aquele trocamento de laje, um breu, olhava pro céu assim, meu Deus, levava relógio, tudo, Roger, documento, levou o carro, levou carteira de trabalho da médica, carteira, tudo que a gente tinha. A gente ficou assim, ali no momento que o ser humano vê que não é nada, Roger. Na mira das armas? Na mira das armas, 2 armas na cara. O pânico. Veio um senhor de lá, senhor Miguel, numa estrada, que socorreu a gente imediato, assim, nos levou até Santo Antônio de Jesus. Ele parou ou vocês chegaram a pedir socorro aí? Ele acabou presenciando. Foi um Deus que colocou aquele homem naquele momento ali. Eu acho que é um anjo. Eu tenho ele como Anjo Miguel. Esse é o senhor Miguel. Ele é daquela região ali de Laje ali. Eu tenho uma vontade de encontrar ele ainda, para poder agradecer. Aí quando chegou, levou até a delegacia de Santo Antônio de Jesus, quando eu prestei queixa. Aí aqui eu tinha ligado para um amigo meu que foi lá me buscar na delegacia, quase meia-noite. Aí, Roger, quando pense aí, eu fiquei, Roger, mais de mês
tendo um pesadelo. Eu acordava de madrugada chutando o climatizador, pensando que eram os bandidos. Aquele choque, um choque terrível pra minha vida. Fiquei de pé, fiquei com o carro locador há um mês, né? E fiquei totalmente de pé. E foi difícil. Na pandemia, desarticulou. Quando foi também dia 4 de setembro de 2020, eu perdi um irmão Antônio, um acidente que teve aqui na BR-101, ali posto São José. Um cavalo atravessou, ele bateu o guarda municipal que estava indo para Salvador, não sei se vocês se lembram, com um ponto. Eu lembro desse fato, cara. Então foi um momento também muito difícil. Eu perdi um irmão meu que a gente conversava dia a dia. Eu conheci ele na fábrica, né, que eu falei você em 2006. A gente trabalha junto na mesma máquina o dia todo, né? E ele que me incentivou a estudar, voltar a estudar. E todo mundo voltar a estudar. A gente voltou a estudar, tanto que um passou na guarda em um ano, o outro passou na rede de trânsito no outro. Olha aí, rapaz. E foi que amizade positiva. Positivo. Ele começou a construir, ajudei a fazer o alicerce da casa dele, depois ele veio ajudar a fazer o da minha. Eu bati a laje dele, depois ele veio bater a laje da minha casa. E foi uma perda muito grande. Quando eu vim conseguir não erguer minha vida, já estava muito triste já. Depressivo, engordei um bocado nessa época aí. Quando chegou no final do ano, já pega o Covid. Aquele tempo que o Covid era como se fosse uma lepra, né? Que ninguém queria encostar. Fiquei 14 dias em casa, bem no Natal, Roger. Não pude ver minha mãe, não pude dar um abraço à minha mãe, ninguém. Isolado, preso. Eu falo a todo mundo, um sentimento como se era um bicho, porque ninguém encostava em você. Ninguém queria conta com você naquela época. Também fui vítima, viu? Ninguém queria conta. Era assim mesmo. Hoje pode estar como normal, mas em 2020 ninguém queria conta com ninguém. Aí, nessa trajetória 2020, né, virou o ano, o prefeito Adinaldo ganhou a política, né, em novembro. Quando foi no dia 6 de maio de 2021, aí o prefeito me ligou pela manhã, às 8 horas da manhã, para ir no gabinete. Eu cheguei lá e ele tinha me falado que me convidou para ser superintendente. Eu falei, no momento, Roger, me deu um branco, né? Pegou você de surpresa, pô. Totalmente de surpresa. O prefeito liga aí, lança um convite assim. 33 anos, ele foi muito direto. Na hora eu falei, prefeito, eu sou muito grato pelo convite, mas no momento eu não consigo dar essa resposta ao senhor. Aí ele falou, Eduardo, muito me admira de você ainda querer pensar. Aí eu fui para casa, Roger. Deu a chance de você, mesmo ele ficando assim um tanto quanto espantado, você não ter aceitado logo, mas deu esse tempo para você pensar. Sim, eu fui para casa orar, fui para casa chorar. Chorei muito, que foi como Deus me restituindo, Roger, de tudo, rapaz, que eu passei no ano anterior. Por menos de um ano, quase um ano na data que ia fazer, um ano que eu fui assaltado, que eu perdi tudo. Aí fui para casa orar a Deus, agradecer a Deus, chorei bastante, né? Ouvindo louvor, chorei muito. E fui conversar com meus amigos. Conversei primeiro com Deus, fui conversar com meus familiares, meus amigos. E meus amigos me apoiaram, né? Minha família me apoiou. Aí no outro dia ele me ligou. Aí eu falei, sim, prefeito, eu aceito. Aí começou a trajetória de Eduardo como superintendente.